Capítulo 1: O homem é capaz de Deus. Parte 3: O conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão a partir das coisas criadas. Sem essa capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem essa capacidade por ser criado à imagem de Deus, como a gente vê lá em Gênesis 1:26. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz de sua razão. Vamos começar uma situação aqui de Pio XII, na sua encíclica Humani Generis. Ela é assim: embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente, com suas forças e sua luz natural, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus único e pessoal, que sustenta e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e às relações entre homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis, e quando entra na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Então tá aí a encíclica do Papa Pio XII, Humani Generis, uma parte dela, claro. Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que por si mesmas não são inacessíveis à razão, a fim de que essas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. Bom, uma coisa que a gente pode ver é que estamos ainda nas primeiras páginas, mas a gente vai acomodando os conhecimentos. E apesar, da gente ter dito lá que o próprio razão humana é possível conhecer Deus, a gente tem dificuldade, desse nosso pensamento, conhecer o Deus, Criador e que governa o mundo, tal. Deus, o Deus ali que se revelou na história. Então, basicamente, o que a Igreja tem aqui para nos oferecer é essa necessidade de iluminar a revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que por si mesmo não são inacessíveis à razão, a fim de que essas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e confusão de erro. Então, quando a gente olha lá os pagãos, eles de fato teve acesso a um conhecimento de
deuses, né? Mas, né, não conseguiu por ele só chegar no Deus certo, né? Nesse Deus único e pessoal. Então, uma coisa interessante aqui, né? Essa versão aqui, né? Foi escrito no começo do século, né? Papa João Paulo II, ainda vivo. Então, ali no final dos anos 1900, comecinho dos anos 2000, provavelmente 1997 a 1999, é quando isso aqui chega pra gente, e já existe, né? Talvez parte, tô falando de orelhada aqui, né? Parte do que aconteceu do Conselho Vaticano II tenha muito a ver com isso, né? De uma mudança no mundo, e o que faz com que esse conhecimento da igreja e essa passagem do conhecimento da igreja sobre Deus fique mais importante, que seja mais certeiro e menos sem confusão. Podemos, né, depois de estudar o catecismo, talvez estudar aqui o Concílio Vaticano II, que é um tema paralelo nas vidas de muitos cristãos, mas que eu acredito que tenha bastante influência. Não conheço, mas esse catecismo aqui bebe muito dessa fonte, né? Então acho que é isso, né? Tem aqui uma coisa que eu ia falar é que, bom, se lá em 1997, 1999, 2000 já existia, né, uma dificuldade, né, as condições históricas em que se encontra o homem enfrentam muita dificuldade para conhecer a Deus. Imagina agora, né? Pô, a gente tem ali 24 anos, né, desde esse catecismo, 25, 26 anos, e se existia uma dificuldade lá, nas mudanças que a gente veio observando no mundo desde lá, acredito que essa dificuldade aumentou bastante, e talvez, né, tudo aqui tenha um pouco de profecia do que está acontecendo e do que há de vir ainda. É isso.